Não farás para ti imagens daquilo que há em cima do céu e nem do que há embaixo na terra. Não adorarás, a ela não servirás, e por aí vai. Eu estou começando com esse versículo aqui, até de uma forma bem popular, né? Não na íntegra da letra, da transliteração. Vou contar a história para você e depois eu vou falar por que eu estou entrando nesse assunto. Certa vez, chegou um religioso, um obreiro da igreja, e nós estávamos em família buscando aproximação com Deus. Meu pai tinha recém se convertido ao protestantismo e era tudo novo pra gente. Tudo que o líder, os pseudos líderes mandava a gente fazer, a gente fazia. Se mandasse caminhar descalço, a gente caminhava. Se mandasse... É muita coisa. Essa questão do primeiro amor é uma coisa muito fantástica. Da inocência, da vontade da pessoa se aproximar do Criador, de fazer a vontade de Deus. E com isso aí, muitas das vezes, o charlatão, o oportunista, os mercadores da fé abusam da inocência das pessoas. Era um processo que a gente tinha que passar. Fato esse que eu estou lembrando aqui. Hoje, mais já quase 40 anos depois desses fatos todos. Mas foi direto ao assunto. Esse religioso chegou lá em casa e na hora do almoço ele foi lá, almoçou com a gente e depois ele começou, depois que ele olhou a casa toda, ele começou a ter umas visões. Os quadros da parede era pra gente tirar e queimar, foto, acervo de família e assim por assim diante. Tinha demônio até naqueles bibelozinhos que se prega na geladeira, tinha demônio. Tudo pra ele era coisa do demônio. E eu lembro que nós, né? Eu não sei se foi minha mãe, se foi meus irmãos. Nós corremos, pegamos aquelas fotos, algumas coisas de família e escondemos lá na nossa avó. Fato esse que hoje tem poucas fotos da época da infância, da nossa adolescência, porque com base, né, no Velho Testamento, esse irmão chegou e disse que tudo era do demônio. E por aí vai, né? Por que eu tô entrando nesse assunto? Sabe aquelas torres que tem da Enel, de Furnas, que tem tipo um chifre assim, uns quadrados assim? Aí esse dia alguém pegou, colocou aquela torre e anexo a essa torre colocaram a foto de Bafomé. Bafomé é uma lenda. Inclusive foi criado por Eliphas Levi por volta do século XIV da era cristã. E nessa época houve um descontrole. Vou explicar para vocês como funciona. Houve um descontrole e a igreja-estado imperava a Santa Inquisição. E pessoas eram perseguidas, pessoas eram jogadas às fogueiras pela Santa Inquisição. Os alquimistas eram perseguidos, perseguiam-se também os judeus, os escribas, os sacerdotes. E nessa época, os cavaleiros do Templário passaram a... Eles já vigiavam, né, cuidavam da questão da peregrinação, cuidavam do templo de Jerusalém. E havia interesse, como há interesse político, e essa guerra é uma guerra santa, né? Uma guerra aí uma guerra milenar. Então, conclusão. Essa criatura mítica foi criado por esse artista e também ele era ocultista, e um dos seus livros ele publicou sobre alta magia e tudo, e essa figura ficou entranhada. Foi-se usado para perseguir também os ciganos, os maçons e as pessoas que proferiam outras filosofias diferentes. E, pasmem senhores, ela foi criada também para desqualificar os cavaleiros do Templário, que eram os guardiões do templo. Aí voltando agora a essa questão dessa conjecturação
dessa imagem, o cidadão postou lá na rede social, que eu não vou falar o nome, a torre de energia, e muitos cristãos, nós não vamos usar mais energia porque tem a característica da torre lá, parece com bafomete, aquela questão toda. E eu entrei nesse local lá, no tom de sarcasmo, porque todo mundo sabe da minha filosofia de vida, as minhas convicções, e creio em Deus, o grande arquiteto do universo, o criador de todas as coisas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí eu falei bem assim, agora os religiosos não vão mais usar energia. Coitadinho dos fanáticos. E viva Bafomé. Num tom, de sarcasmo, pela ignorância de pessoas que querem conduzir o rebanho do Senhor sem conhecer a verdade, colocando jugo pesado de coisas que nem eles conseguem cumprir essas diretrizes. Por que eu falo sobre isso? Porque a ignorância é tão grande, que muitos, da noite para o dia, criam um CNPJ e abrem o templo do Senhor, que negócio sem um conhecimento pleno das Escrituras. E pode um cego guiar outro cego? Aí, conclusão, entrou uma pessoa lá na minha página, Jesus te ama, e Deus não sei o que, e blá blá blá, aquele negócio todo, e começou a atacar que eu não podia. Eu não glorifico a Bafomé, eu glorifico ao Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porém, a você cauterizado, você ignorante, e você que é cego, não quer ver a verdade, eu não discuto com religiosos. Eu não estou falando de religiosos, de pessoas que professam a fé em Deus, não. Eu estou falando de fanáticos extremistas. Porque uma coisa, eles não gostam de ler. O livro sagrado, a Bíblia Sagrada é o manual de todos os cristãos. E, pasmem senhores, foi escrito, compilado nos concílios de Trento, concílio de Nicéia, com as diretrizes da Santa, Igreja Católica. E hoje essa Bíblia, com 66 livros, ela é deixada de lado e as pessoas começam a pregar usos e costumes, começam a pregar revelações. E certa vez Jesus disse, o próprio Deus, se alguém vier pregar um outro evangelho, que não seja esse que está aqui, que seja anátema. E fala, porfiar, por examinar as Escrituras. Por que as pessoas se queixam das mazelas que acontecem? É da própria ignorância daqueles que não querem buscar a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Inclusive do jugo pesado da servidão, da religião, da subserviência ao homem que não conhece a palavra de Deus e quer conduzir o rebanho do Senhor. Aí depois eu quero falar em outro vídeo como foi criada essa Bíblia, como foi transliterado, como foi feito, colocado os canons, livros do Concílio de Trento, Concílio de Nicéia, os grandes concílios e os livros que foram tirados. Por quê? Para você pregar a palavra de Deus, você tem que conhecer, de fato, o livro sagrado. É como se fosse um advogado que não conhecesse as constituições, as leis, as diretrizes, para que possa desenvolver uma defesa em um processo. Ou seja, pode um cego guiar outro cego, ambos cairão na mesma cova. Então você religioso, quando você entrar na minha página, você não está conversando com leigo, tá? E a salvação é um ato individual, ela é um dom gratuito de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. E ela é uma coisa tão pessoal. E hoje, o pregar o evangelho se tornou uma coisa de facções. Ou seja, eu quero mais pessoas para o meu rebanho, para o meu aprisco. Esqueça, a igreja do Senhor é pura e imaculada, e ela não tem placa. E ela usa o costume dela está nas Sagradas Escrituras. Faça como os bereanos. Vai lá, se não procede, se não provém, não faça. Como o peixe, jogue toda a espinha fora, a Deus, a pátria, a família, todas as pessoas de bons costumes, as minhas continências. Não se deixe enganar pelos falsos profetas.